Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra, neste dia de calor extremo, de umidade total, mas a cabeça continua a pensar, graças a Deus. Não vou falar nem da tragédia do Elevador da Glória, tragédia, nem do ataque de 19 drones durante 7 horas da Rússia à Polónia, nem do ataque de Israel ao edifício residencial onde teoricamente deveriam estar, mas não estavam, ou em princípio não estavam, os dirigentes do Hamas que estavam a negociar o acordo de paz no Catar, em Doha. Não vou falar da queda do governo francês, que era mais do que previsível. Tudo isso são consequências. E tanto o episódio de terça como o de hoje, eu prefiro refletir sobre as causas. Sobre uma coisa muitíssimo mais profunda. Desta nova ordem, desta ausência das regras a que nós todos estávamos acostumados e no qual se baseava a nossa serenidade. E mais uma vez fui buscar a ajuda do Giuliano da Empoli, eu que não sei falar italiano, A Hora dos Predadores, que eu já citei outro dia e vou voltar a citar como ponto de partida. Na Hora dos Predadores, esse equilíbrio rebentou. Ele refere-se ao equilíbrio de Davos. As nossas elites tecnológicas, os Musks e os Zuckerbergs, nada têm a ver com os tecnocratas de Davos. A filosofia de vida deles não se baseia na gestão competente do que existe, mas antes numa sagrada vontade de semear a confusão. A ordem, a prudência, o respeito pelas regras são considerados anátema por aqueles que aprenderam a andar depressa e partindo das coisas, segundo o lema do Facebook. Os senhores da tecnologia têm muito mais em comum com os borgianos. Tal como eles, sentem simplesmente desprezo pelos políticos e pelos burocratas. Vêem-lhes a fraqueza e a hipocrisia, sentem que a época deles está volvida. Graças à internet e às redes sociais, a fraqueza e a hipocrisia das antigas elites estão, aliás, expostas aos olhos de todos. É verdade que a fraqueza e a hipocrisia das elites podem estar expostas aos olhos de todos, mas aos olhos de todos também está exposto uma nova forma de fazer política, uma nova forma de comunicação, baseada numa total agressividade, sem limites, acoberto pelo anonimato, em que se semeia desinformação, ódio, e essas são as novas regras. E não se esqueçam do muito que eu tenho exortado para usarmos as novas tecnologias para fazermos o nosso movimento de #resist. Aliás, há 10 anos nunca sequer me passaria pela cabeça ter um canal de YouTube. Sou tão moderna. Mas é engraçado que ao mesmo tempo que lidamos com uma nova forma de vida, de fazer políticas, estamos a viver o lusco-fusco, em que o caos impera. Ao mesmo tempo, a essência da humanidade mantém-se igual e imutável.
E é nesse equilíbrio absolutamente escorregadio, movediço, em que temos que nos mover. Desde o princípio dos primórdios da humanidade, fazer a guerra faz parte, nobre arte. Neste momento, essa necessidade é alimentada pela indústria do armamento, pelo lobby das armas e, sobretudo, é dissimulada pela distância que existe entre o executor e o executado. Antigamente, para se ir à guerra, a cavalo, a pé, com os arcos, as flechas, aqueles paus que tinham umas coisas bicudas na ponta, as lanças, as cimitarras, as pessoas matavam-se olho no olho. Depois a tecnologia começou a evoluir, umas espingardasitas que até demoravam algum tempo a encher, não sei se este é o termo técnico, mas vocês percebem, os canhões. Neste momento é com os polegares e com recurso à tecnologia que se faz a guerra. Mas ao mesmo tempo alimenta uma coisa que é absolutamente ancestral. E eu hoje estava a conversar sobre tudo isto que se está a passar e chegámos à conclusão que para compreender as motivações de cada povo é preciso compreender a essência desse povo. Na Rússia, o czar pode ter sido deposto e morto, mas a ideia de czar nunca desapareceu, nem vai desaparecer. E a concepção muito arraigada de uma união entre o céu e a terra feita através de um homem, ou de uma mulher, pronto, uma czarina, mas no caso, atualmente é um czar, faz parte da essência de um povo. Em França, ainda não tinham começado o sarrabulho e eu, nesta conversa, já estava a dizer: vai acontecer uma convulsão social brutal, porque os franceses, este tipo de raiva e de revolta e de expressão na rua do que lhes vai na alma faz parte da essência gaulesa. Aliás, já o de Gaulle dizia que os franceses não são governáveis. Nós todos, com certeza, que de alguma forma lemos os livros do Asterix e no meio de uma Gália totalmente invadida havia uma aldeia que se recusava a render-se. Está bem que tinha a opção mágica e tinha o Asterix e o Obelix e o Ideia Fix e todos os fixes. Mas é assim. E tudo isto para levar ao mote do episódio 2, que vai ser rápido esta parte, que dizia, perguntava um anónimo no X que se sentia sexualmente atraído por mulheres inteligentes e seria normal? Perguntava ele. E eu respondo ao meu amigo, isso é velho como ao mundo. Os homens ou as pessoas em geral sentem-se atraídas por pessoas inteligentes, sexualmente atraídas, porque a inteligência de facto é das coisas mais sensuais e mais sexys que existem. Uma pessoa interessante, se for bem interessante, rebenta a escala. Agora, meu amigo, também é velho como ao mundo que um homem, quando
quando conhece uma mulher muito inteligente, muito interessante, pela qual se sente muito atraído e percebe que é uma mulher da qual não se regressa, a única coisa que vai fazer é dar slide, porque quando não se regressa de uma mulher, a vida fica... nunca mais é a mesma, é definitivamente alterada. Só vou explicar uma coisa, mesmo as mulheres que não, das quais não se regressam e que são livres, também se entregam, também sofrem, também choram, também amam, também riem. São mais intensas, mais loucas e mais inteligentes. E não se pode regressar delas. Isto é a velha ordem, sempre, o que significa que por muita tecnologia, por muito que se dê volta, voltamos sempre a parar nas questões que sempre nos moveram. Ou seja, o tabuleiro é sempre o mesmo. O tipo de peças é que pode mudar. Vamos agarrando-nos a isto como forma de esperança, e esta esperança também é uma forma de resistência. De resistência. #resist sempre. Posto isto, se gostam da Maldição de Cassandra, please, 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 continuem a visualizar, a pôr comentários. Alguns sensibilizam-me tanto. Minha gratidão não tem fim, juro. A partilharem, a desafiarem-me, a escreverem coisas para eu pegar, a contarem-me histórias. Please, vamos continuar a crescer. Até breve.